Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para a segunda semana de atividade de ciências do segundo bimestre, né? E agora, como uma novidade, né? Vocês com o livro em mãos, vai ficar bem mais fácil para a gente acompanhar a matéria. Então, vai facilitar para vocês, né? Facilitar para mim e para vocês também, tá bom? Então, a partir de agora eu quero que vocês acompanhem as videoaulas de ciências, sempre com o livro nas mãos, tá bom? Então, nós vamos começar aí essa segunda semana, né? Essa segunda semana de atividade de ciências do segundo bimestre, dando início, então, à unidade 2 do nosso livro de ciências. Nosso livro de ciências, a unidade 2 começa lá na página 36, então, vamos todo mundo que está já com os livros aí em casa, então vamos já pegar o livro e abrir lá na página 36 e 37, que são as duas páginas de abertura, né? As duas páginas de introdução da unidade 2, tá? Nessas duas páginas, pessoal, 36 e 37, vocês vão apenas fazer a leitura, tá? A leitura e a visualização dessas imagens, tá? Para vocês entenderem que nessa unidade nós vamos estudar 3 importantíssimos sistemas do corpo humano, tá? Nós vamos começar pelo sistema cardiovascular, depois a gente vai para o sistema imunitário e o sistema linfático, tá bom? Então, nessa semana, a gente vai falar somente sobre o sistema cardiovascular. Então, a gente vai ver vários temas, tá bom? Por isso, vão ser videoaulas, que eu vou falar, assim, bastante coisa nessa semana. Vai ser bastante detalhes, bastante assunto, uma matéria bem extensa, mas assim, que eu quero dar uma adiantada, né, na matéria, até porque agora vocês, com o livro, vocês já têm possibilidade de poder estudar com mais facilidade, tá? Porque vocês já têm o material disponível com vocês, então vocês, assim, tendo acesso ao livro, vocês já podem fazer a leitura de uma maneira mais fácil, a hora que vocês puderem, né, a hora que vocês tiverem disponíveis aí, tiver mais fácil para vocês fazerem a leitura e o estudo da matéria, tá bom? Então, eu quero dar uma adiantada na matéria para que a gente possa ver o máximo do conteúdo aí nesse ensino remoto que a gente está tendo durante esse ano, tudo bem? Então, vão ser vários temas que a gente já vai ver essa semana, tá bom? Bom, então aqui nessas duas primeiras páginas, nas páginas 36 e 37, vocês vão fazer apenas uma breve leitura do início aqui da unidade 2, tá bom? Que é uma introdução, né, da unidade 2, onde a gente vai estudar então os sistemas cardiovascular, linfático e imunitário, tá? Aqui tá falando, nesse textinho aqui embaixo, olha, tá falando da importância de se estudar essa unidade, que é importante que vocês leiam, tá? Esse textinho aqui é importante que vocês façam a leitura. Por que é importante estudar aqui a unidade 2, para a gente aprender sobre os sistemas cardiovascular, imunitário e linfático. Então, vamos finalmente começar a matéria dessa semana, onde nós vamos aqui ver os 4 primeiros temas, tá? Então, dessa unidade, que são vários temas, tá? Nós já vamos nessa primeira semana, nessa segunda semana já, né, de atividade de ciências, nós vamos ver, da unidade 2, a gente já vai ver 4 temas, tá? Tema 1, tema 2, tema 3 e o tema 4, tá bom? Então, eu vou dar, vocês vão perceber que eu vou dar, assim, uma aumentada na quantidade de matéria, tá? Uma aumentada aí no conteúdo,
justamente pelo motivo agora de vocês estarem com o livro e terem então a disponibilidade para poder fazer o estudo da matéria, tá? O estudo, a leitura e o estudo da matéria com o livro na hora que vocês puderem, tá? E vocês sabem que eu tô sempre à disposição, pode me mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer detalhe que vocês queiram saber. Não, professora, eu estava lendo sobre isso ontem, de noite eu estava lendo sobre tal assunto lá na página e eu fiquei na dúvida. Você pode me explicar o que significa tal coisa, aquele tal trecho? Pode me mandar mensagem que eu explico, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o primeiro tema, que é justamente o sistema cardiovascular, tá? Nós vamos então começar a estudar a unidade 2, vendo o sistema cardiovascular. Bom, então, para a gente começar a falar sobre o sistema cardiovascular, nós primeiro precisamos entender qual que é a função, né, do sistema cardiovascular, antes da gente ver a composição, né, do que é feito, né, quais os órgãos, as estruturas que compõem, né, o sistema cardiovascular. Primeiro vamos entender qual a função, né, do sistema cardiovascular. Bom, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo, tá bom? Antigamente, vocês já devem ter ouvido falar, né, e até em alguns lugares a gente pode escutar o nome sistema circulatório. Tá? Então, em alguns lugares, alguns livros, vocês podem até ouvir falar sistema circulatório, mas é mais correto nós chamarmos sistema cardiovascular. Por quê? Porque o sistema que seria, né, antigamente chamado circulatório, nós devemos chamar de cardiovascular porque ele inclui o coração, tá? Se esse sistema ele é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo, né, é a principal função desse sistema, né, a principal função desse sistema é fazer o sangue circular, é fazer todo o sangue circular pelo nosso corpo, o coração tem que estar presente nesse sistema, tá? Porque é o coração que vai bombear esse sangue pelo nosso corpo todo. Tá bom? Então, é mais correto chamarmos de sistema cardiovascular e não sistema circulatório, tá? Então, quais são os componentes, né, do sistema cardiovascular do nosso corpo? Então, começando, lógico, pelo sangue, né? Claro, o sangue é o principal componente, né? Sangue é o principal componente do sistema cardiovascular, tá? É ele que circula por todo o nosso corpo, desde a pontinha do dedão dos nossos pés até ao nosso couro cabeludo, tá? Outro componente também do sistema cardiovascular, que eu já disse, é o coração. É o coração que vai bombear o sangue, né, para fazer com que ele circule, porque o sangue ele não consegue circular sozinho. Tá bom? Então, ele precisa de uma força para impulsioná-lo. Essa força vem através do nosso coração. E a outra estrutura que compõe o sistema cardiovascular é o tema desse tema número 1 aqui que a gente vai ver, que são os vasos sanguíneos, tá? Os vasos sanguíneos são as estruturas, né, as redes, os tubos por onde o sangue circula, tá? Porque o sangue, pessoal, ele não circula por dentro dos nossos órgãos, tá? O sangue, ele circula num circuito fechado dentro de tubos. O que são esses tubos, né, que a gente tem passando por todas as partes do nosso corpo, né? Esses tubos são justamente os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos que a gente tem passando por todos os órgãos, por todas as partes do nosso corpo, tá? E é dentro dos vasos sanguíneos que o sangue vai circular, tá bom?
Quando a gente tem um derramamento de sangue, né, quando um vaso desse, né, se rompe e o sangue vaza, né, e começa aí a derramar sobre um órgão, né, dentro do nosso corpo, isso não é nada bom, isso é uma hemorragia, tá bom? Então o sangue ele tem que circular no nosso corpo dentro dos nossos vasos sanguíneos, certo? Quais são os vasos sanguíneos que nós temos? São 3 tipos de vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo: artérias, veias e os capilares, tá? Não confundam, pessoal, artéria e veia não é a mesma coisa, certo? São coisas diferentes, são vasos diferentes, tá bom? O sangue passa pelos 2, pelos 3, né? Do mesmo jeito? Passa. Só que ele passa carregando coisas diferentes, tá bom? E passa também de um jeito diferente, sob uma pressão diferente, que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos começar pelas artérias. As artérias, elas são vasos de paredes mais grossas, tá? Então, as artérias são vasos de paredes mais grossas, são mais elásticas, tá? São vasos que conseguem, assim, como se fosse um elástico mesmo, conseguem aumentar mais de volume para permitir a passagem do sangue com maior pressão, tá? Então, justamente nas artérias é onde o sangue circula com maior pressão, tá bom? Então, gente, quando se rompe, quando um dos vasos, né, do corpo humano que se rompe é uma artéria e não uma veia, o vazamento de sangue que acontece é muito maior. Por quê? Porque o sangue que circula dentro da artéria, ele está passando sob uma pressão muito forte. Então, o volume de sangue que está passando por uma artéria é muito alto, tá bom? O sangue está sob alta pressão. E que tipo de sangue, né, que está sendo passado, né, pelas artérias? O sangue que circula pelas artérias é sangue que, na maior parte, é rico em gás oxigênio, tá? Então, a maior parte das artérias transportam sangue rico em gás oxigênio, tá? Por que eu digo a maior parte? Porque tem uma exceção, olha aqui, exceção. São as artérias pulmonares. As artérias pulmonares são 2 artérias que saem do coração e vão direto para o pulmão. Essas 2 artérias, elas levam sangue rico em gás carbônico, tá? Então, elas saem do coração, vão para o pulmão, levando sangue rico em gás carbônico, para poder, quando chegar no pulmão, esse sangue ser oxigenado, tá? Ser retirado o gás carbônico e ser oxigenado, tá bom? E aqui eu quero entrar num detalhe, antes de passar para as veias, eu quero explicar uma coisa bem importante para vocês. Sempre nos livros didáticos vocês vão ver a representação de veias e artérias com cores diferentes, tá? Então, quando vocês verem as veias e artérias representadas, vocês vão ver sempre veias representadas na cor azul e artérias representadas na cor vermelha, tá bom? Então, sempre que a gente ver aqui, olha, a cor vermelha, significa que é onde o sangue está sendo transportado nas artérias e é sangue rico em gás oxigênio, O2, oxigênio, tá? E sempre que vocês verem a parte azul, são veias, as veias que estão transportando sangue rico em gás carbônico, CO2, tá? Isso é muito, 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 muito importante guardar, tá bom?
Então, é lógico, pessoal, pelo amor de Deus, é lógico que isso no nosso corpo não acontece na realidade, tá bom? Pelo amor de Deus, no nosso corpo não é assim. Não é que nas nossas artérias nosso sangue é vermelho e nas nossas veias o sangue é azul. Pelo amor de Deus, não é assim, tá? Na realidade não é assim. É apenas um modo didático da gente representar, tá? Um modo assim fácil da gente representar as veias e as artérias num desenho, num livro, tá? Pra gente entender a diferença entre o que transportam as veias e as artérias no corpo humano. Tudo bem? No nosso corpo não tem essa diferença, pelo amor de Deus. É vermelho de qualquer jeito, tá bom? Então é vermelho tanto nas veias quanto nas artérias o nosso sangue, tá? Só que nas artérias o nosso sangue é rico em oxigênio, porque ele está sendo transportado para todas as partes do nosso corpo, tá? Tá levando oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Já nas veias, o nosso sangue é rico em gás carbônico. É o sangue que está retornando para o coração, ou seja, é o sangue que já foi distribuído o oxigênio. E aí esse sangue ele precisa voltar para o coração, não precisa? Então ele precisa voltar para o coração, só que aí do coração ele vai ter que ainda ir para o pulmão de novo, para receber mais oxigênio, voltar para o coração e só depois ser distribuído novamente para o nosso corpo, tá bom? Eu vou explicar isso mais para frente, como que é essa distribuição do sangue no nosso corpo, para a oxigenação de todas as partes do nosso organismo, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as veias agora. Então, como eu já disse, as nossas veias transportam sangue rico em gás carbônico, tá? Então, as veias, elas transportam o sangue, né, de todas as partes do nosso corpo, tá? De todos os órgãos, tecidos, né, do nosso corpo, que já foram oxigenados, ou seja, já recebeu oxigênio, né? Esse sangue ele vai voltar então para o coração. Quando esse sangue volta para o coração, ele volta então pelas veias, tá? E aí ele volta rico em quê? Rico em gás carbônico, tá bom? Então esse sangue ele vai voltar através das veias para o nosso coração, um sangue rico em gás carbônico, até chegar novamente ao nosso coração, tá? A única exceção não são todas as veias, a única exceção são as veias pulmonares. Por que as veias pulmonares não transportam sangue rico em gás carbônico? Porque essas veias, elas saem dos pulmões, tá? Então, como essas veias saem dos pulmões e vão para o coração, ora, se essas veias estão saindo dos pulmões, elas estão saindo com sangue rico em quê? Em oxigênio, tá bom? Então, a única exceção de veias que transportam sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares, tá? Que são duas apenas. É uma veia do lado direito e uma veia do lado esquerdo, que sai uma do pulmão direito e uma do pulmão esquerdo, tá bom? E vai para o coração, certo? E o outro vaso sanguíneo são os capilares. O que são os capilares? Olha, os capilares é fácil a gente entender por esse desenho. Os capilares são as redes de encontro desses dois outros vasos, das artérias e das veias, tá? Vai chegar um ponto em que o sangue, olha, o sangue rico em oxigênio, que está sendo distribuído, né, pelas nossas artérias, vai chegar um ponto que vai chegar num determinado órgão, né? Por exemplo, chegou lá no nosso cérebro, né, para ser distribuído oxigênio para o nosso cérebro. Nesse ponto que vai oxigenar o nosso cérebro, as artérias, elas vão se ramificar, tá?
vai formar uma redinha, né? Uma redinha com vasinhos cada vez mais fininhos. O que são esses vasinhos bem fininhos? São os capilares, tá? Então, esses capilares são essas redinhas, né? Esses vasinhos bem fininhos, por onde, olha, o sangue oxigenado, o oxigênio vai saindo e vai sendo incorporado pelo cérebro, né? Vai sendo distribuído para o cérebro. E aí, outra parte, olha, dessa redinha já vai recebendo, então, a parte que tá, vamos dizer assim, vou dizer um modo assim, não que esteja fazendo mal para a pessoa, mas uma parte assim que precisa ser eliminada do corpo da pessoa, que esteja assim em excesso, né, de ruim no corpo da pessoa, que é o gás carbônico, tá? Então esse gás carbônico que está em excesso, né, lá no cérebro da pessoa, por exemplo, entrou oxigênio, o gás carbônico vai entrar então aqui no sangue, tá? Se entrou o oxigênio para o cérebro, o gás carbônico que estava lá em excesso, agora é ele que vai passar então para o sangue, e aí esse sangue então, ele vai seguir um outro caminho, que agora vai ser as veias, que vão então transportar agora esse sangue com gás carbônico. Aí, então, essas veias vão seguir uma outra trajetória. Essa trajetória vai novamente lá de novo para o coração, tá? Do coração, esse sangue vai voltar para os nossos pulmões. Novamente, lá nos nossos pulmões, esse sangue vai receber o quê? Que a gente está colocando para dentro, né? Através da nossa respiração. Oxigênio, tá bom? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É um processo bastante complexo, tá? É um processo bem complexo, é o nosso processo, junta aqui o nosso processo cardiovascular, circulatório e respiratório também, tá bom? Então é isso. Vamos já dar início, esse é o tema 1. Vamos já dar início ao tema 2, tá bom? Antes de eu encerrar esse vídeo, eu já quero dar início ao tema 2, que nós vamos falar, no tema 2, a gente vai falar do segundo componente, da segunda estrutura que compõe o nosso sistema cardiovascular, que é o sangue. Então, no tema 2, a gente vai falar mais especificamente só sobre o sangue, tá bom? Bom, o que é o nosso sangue? O nosso sangue nada mais é do que um líquido, né, um fluido de cor avermelhada, né, que é composta por duas partes, tá? O nosso sangue ele é composto por uma parte líquida e uma parte sólida, tá bom? Não se engane, nosso sangue não é apenas líquido, tá? Ele é composto por uma parte líquida, mas ele também é composto por uma parte sólida. Em média, um adulto contém aí em torno de 5 a 6 litros de sangue circulando, né, no corpo, tá? 5 a 6 litros de sangue, tá bom? Bom, quais são então as partes líquida e sólida, né, do sangue? A parte líquida que forma o sangue é chamada de plasma, tá bom? Nós já vamos falar já o que é o plasma. E a parte sólida que compõe o nosso sangue é chamada de células sanguíneas e plaquetas, tá? É esse resuminho que eu fiz aqui em cima, olha, nesse esqueminha. Então, o nosso sangue ele é composto, olha, por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, que são as células sanguíneas e as plaquetas, tá? Células sanguíneas podem ser de dois tipos, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, tá? E aí tem as plaquetas também. Então, nós vamos começar falando pela parte líquida do nosso sangue, que é o plasma. Então, vamos falar do plasma. O plasma,
é um líquido de cor amarelada, tá? É que no sangue ele se mistura, né, com a cor predominante do sangue, que é vermelha, né, que é por causa dos glóbulos vermelhos. Então não dá para a gente identificar essa cor do plasma. Mas o plasma ele representa a maior parte do nosso sangue, tá? O plasma ele representa aproximadamente 55% da composição do nosso sangue, tá? Ele é muito importante. O plasma ele contém aí várias substâncias, tá bom? Vamos então agora para as células sanguíneas. Quais são então as células sanguíneas? Bom, então vamos lá. As células sanguíneas, primeiro vamos entender onde que elas são produzidas. As células sanguíneas que compõem o nosso sangue, como eu já disse, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser glóbulos vermelhos, que são esses daqui, ou podem ser glóbulos brancos, que podem ser de vários tipos, tá? Glóbulos brancos. Nós consideramos as plaquetas, a gente não considera as plaquetas como células sanguíneas, porque as plaquetas, na verdade, são fragmentos de células. Elas são pedaços de células, as plaquetas, tá? Plaquetas não são células inteiras, tá bom? Então, células sanguíneas mesmo, somente são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, tá? Mas todos eles, tanto as plaquetas quanto os glóbulos vermelhos e brancos, são produzidos em determinadas partes de alguns dos nossos ossos, especialmente num osso que a gente tem na nossa região da bacia, na região da nossa cintura, tá? Na região da nossa cintura, do bumbum, tá? No osso da bacia que a gente tem, na parte de dentro do osso, é uma região chamada medula óssea, tá? Então, aqui, olha, é um osso cortado ao meio, tá? E aí, dentro do osso, tem uma região esponjosa chamada medula óssea. É nessa região que são produzidas essas células, tanto os glóbulos vermelhos e brancos, como também as plaquetas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar então agora dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, pessoal, os glóbulos vermelhos são das células sanguíneas, são o principal componente, tá? Então, assim, dos glóbulos, dos três tipos, né, de células que estão presentes no nosso sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, os glóbulos vermelhos representam a grande maioria, tá? Cerca de mais de 50%, tá bom? É por isso que o nosso sangue é vermelho, tá? Nos glóbulos vermelhos, eles também podem ser chamados de hemácias, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar esse nome aqui, hemácias. Nos glóbulos vermelhos, nós temos um pigmento, a gente chama de pigmento, tá? É uma substância de cor avermelhada e é essa substância, a hemoglobina, tá? Que é uma proteína, na verdade. Essa hemoglobina, esse pigmento é que dá, então, a cor avermelhada, né, para o nosso sangue. E a hemoglobina, ela tem uma função muito importante. A principal função dela não é dar cor vermelha para o nosso sangue, não. A principal função dela é fazer o transporte do gás oxigênio no nosso organismo, tá? Então, se a função do sistema cardiovascular é fazer com que o sangue circule no nosso corpo, né? Transportar o sangue por todas as partes do nosso corpo, os glóbulos vermelhos, né? Tem a hemoglobina e é a hemoglobina que faz a principal tarefa dessa circulação do sangue, que é o quê? Que é se combinar com o gás oxigênio, é a hemoglobina que se combina com o gás oxigênio e que distribui esse gás oxigênio para todas as partes do nosso corpo, tá bom? Se a gente tem deficiência nessa hemoglobina, se a gente tem falta dessa hemoglobina no nosso organismo,
nós vamos ter uma deficiência no transporte de oxigênio no nosso corpo, tá bom? Por isso que é importante a gente ter uma alimentação saudável em determinados nutrientes aí, como por exemplo o ferro, tá? Porque o ferro, ele é uma das substâncias aí que contém aqui essa proteína, tá bom? Então, assim a gente encerra o primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente continua então com as outras células sanguíneas e o restante dos temas, certo? Até já!